A morte desse menino de 10 anos e as circunstâncias que envolvem o caso, crianças supostamente armadas, a perseguição policial e a troca de tiros entre PMs e crianças fazem a gente se perguntar sobre a sociedade em que a gente vive hoje e sobre os inúmeros desafios que precisam ser superados para impedir que crianças e jovens, que são o futuro de qualquer país, se envolvam com a criminalidade e, principalmente, que elas não sejam vítimas de casos como estes. Para discutir mais esse assunto, a gente recebe aqui agora no estúdio o Procurador de Justiça, que já foi promotor da Vara da Infância e da Juventude também, o Clilton Guimarães. Oi, Procurador, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado também. Pelo que está dito dessa história, né? É uma história surrealista, da troca de tiros, criança dirigindo. Pela sua experiência, o que dá para dizer? Bom, esse é um caso que, digamos assim, inspira várias indagações. Podemos começar pela indagação da forma pela qual a polícia atendeu a ocorrência. Podemos imaginar que essa não seja uma ocorrência comum, embora se trate de um furto de um veículo pilotado por alguém armado. No caso, alguém armado eram crianças, não eram adolescentes, sequer. Não poderiam sequer praticar ato infracional, teriam praticado um fato ilícito, claro, mas não com essa qualificação. E, obviamente, é uma situação limite, diferenciada, em que a reação da polícia merecia um protocolo diferente, embora, claro, nos possa exigir de policiais também atos heróicos, não é, diante de circunstâncias em que há riscos pessoais também para eles. Mas é preciso investigar, não é, os protocolos da polícia, de como ela age em circunstâncias dessa natureza, e é preciso mesmo, como sugere a esta altura o ouvidor da polícia, que um membro da minha instituição acompanhe as investigações, nesse particular, para saber exatamente se essa conduta era a conduta mais adequada, não é, tendo em conta as circunstâncias. Isso sem supor nada, sem ou pressupor a culpa de lá ou de cá. Mas esta é uma preocupação, porque, de fato, são muitos os casos similares em que o desate tem sido a morte, né? Infelizmente, casos atendidos pela PM, os desates têm sido muito rotineiramente a morte do assaltante ou de alguém. Não isso só já de crianças, em si, né? Criança isso ainda já mais é uma sério, preocupação. Né? Com relação ao atendimento que o pequeno de 11 anos teve depois da morte do colega, também a delegacia não estava preparada à noite para receber, para ouvir esse menino. Não havia profissionais especializados em ouvir crianças. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse problema, né? essa nossa incapacidade de estar pronto para receber esses meninos? Pois é, esta é uma dificuldade que se coloca sempre. E quando eu vi a matéria, me indaguei onde estariam os representantes do Conselho Tutelar, porque deveriam estar ali presentes. De plantão. Aliás, eles são obrigados a um plantão. A legislação municipal os obriga a isto. E deve haver alguém de plantão. Então, se não tinha, já houve uma falha. Já há uma falha, porque pelo menos deveriam ter sido chamados, porque eles têm, teoricamente, né, uma vivência na própria região, no próprio local. Os conselheiros são regionalizados e, obviamente, conhecem, poderiam ter atendido, né, e, de certa maneira, facilitado o papel que a polícia teve da indagação e, obviamente, logo em seguida, dar uma atenção a um menino de 11 anos que, como se vê, né, está envolvido em uma situação familiar complicada, complexa, com a mãe já com alguns problemas, o pai, etc. e tal, o que sugeriria essa necessidade. E isso é uma falta a se sentir, o que mostra que as nossas instituições ainda não estão atuando como deveriam. Além disso, né, de ter faltado um apoio para receber esse menino, ele tem 11 anos, ainda não está na idade para ser inserido numa instituição, na Fundação Casa, e parece, por depoimentos que já apareceram nas agências de notícia, de que a mãe teria dito que não sabe mais o que fazer com essa criança. Como é que a sociedade pode receber crianças que estão envolvidas numa situação de vulnerabilidade social tão grande? Pois é. Os instrumentos para isso estão todos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os dirigentes, os administradores públicos sabem o que fazer com isto. Sabem o que significam políticas públicas, inclusive de atenção à família.
Não é incomum que uma mãe diga que não pode com o filho, seja ela envolvida com criminalidade ou não. Portanto, essa é uma situação que não é nova. Essa não é uma situação novidadeira. Há necessidade de que políticas públicas de alcance à família sejam estabelecidas. Há necessidade de que as medidas socioeducativas e de apoio familiar que existem no Estatuto há mais de 20 anos possam ser cumpridas através de políticas próprias e à mão dos conselhos tutelares e que efetivamente elas possam ser utilizadas. O que parece, e o que nós todos estamos vivenciando por intermédio deste caso, é o fato de que há crianças que, embora possam até ter tido, como se ventila em algumas informações, outros envolvimentos, no crime, o senhor diz, né? No ato, vivência infracional. Ainda assim, elas não foram alcançadas por nenhuma medida efetiva. Ainda assim, nada foi feito. Ainda assim, famílias como essa vivem o drama sem que institucionalmente o Estado ali esteja ou compareça por intermédio de políticas e das suas instituições para tentativas sobre o que fazer. Então, este é um fator também importante. E o que me parece é que setores da classe política não têm qualquer interesse em priorizar esse tipo de atendimento. E o que é pior? Por quê? E o que é pior? Parece que a sociedade também não tem interesse nesse tipo de ação social e também não pressiona a classe política para que ela haja. Porque para muita gente, um criminoso começa a ser criminoso desde pequeno, tem que ter outro tipo de tratamento, né? Ainda vigora, de alguma sorte, esse tipo de rancor social em relação àquele que é o autor de delito, o autor de crime, de tal sorte que isto não anima os setores mais influentes da sociedade a cobrarem dos governos e da administração posições mais efetivas no sentido de dar prioridade a essa conduta. O que acontece é que nós temos uma cidade cada vez mais violenta. Uma sociedade perdida, uma sociedade cada vez mais violenta e muito também por culpa da sociedade que não se interessa, pelo quanto esse drama é um drama importante e o quanto ele carece de ações mais efetivas para evitá-lo. Então, a gente precisa da sensibilidade, da sensibilização dessas pessoas que estão com o poder na mão para que elas se mexam e façam com que as coisas sejam diferentes, para a sociedade estar mais preparada para receber e encaminhar essas crianças, né? Pois é, essa sensibilidade é o que se espera, mais do que sensibilidade, se espera que elas tenham responsabilidade, porque não se trata nem de sensibilidade, a lei exige isso. Não se trata nem de uma sensibilidade pessoal, de uma posição pessoal, se trata de uma responsabilidade que a classe política deve ter em relação de um dever que ela deve cumprir em relação ao atendimento tão prioritário que a exigência constitucional é legal. Está aí há mais de 20 anos e nada ainda é feito de efetivo nessa área. Bom, a gente tem que ser esperançoso, acreditar que uma hora vai dar certo, que pessoas como o senhor e outras entidades que trabalham em defesa dos direitos das crianças e para até diminuir esses índices de criminalidade em que eles estão envolvidos, que a gente consiga reverter essa realidade e tenha um futuro melhor, tanto para eles quanto para nós, né? É a nossa esperança, claro. E se espera que haja uma renovação do sentimento social, do pensamento, sobretudo, quanto a esse tipo de urgência, que é uma urgência que não pode ser ignorada de modo algum. Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigada. Eu conversei com o Procurador de Justiça, Clilton Guimarães. Muito obrigada mais uma vez.